Pronto, galera. Estão enxergando aí a apresentação? Tá tudo certinho? Vou deixar assim, não vou colocar em modo apresentação não, porque a gente vai precisar fazer algumas atividades. Então, vou deixar assim. Bem, vamos lá então, galera. Vamos nos posicionar primeiro em relação a onde a gente está agora. A gente está na unidade 3, vamos falar agora sobre trabalho e energia. A gente passou por cinemática, vetorial, estudamos vetores na primeira unidade. Na segunda unidade, a gente estudou a parte de dinâmica, onde a gente entendeu o porquê da ocorrência dos movimentos dos corpos, né? Estudamos as forças especiais, como força-peso, força elástica. E agora a gente vai falar sobre trabalho e energia, que é muito importante, é uma parte muito importante da física e que vai seguindo o fluxo, né? Vai seguindo o fluxo aí do que a gente vem aprendendo, não é nada demais, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bem, na seção 3.1 a gente vai falar sobre trabalho e potência, certo? A gente está acostumado a ver, por exemplo, num carro lá, dizer qual é a potência desse veículo, né? A gente costuma perguntar qual é a potência daquela máquina. Então, quando a gente fala em potência, está intimamente ligado ao trabalho, né? E quando a gente fala em trabalho, a gente está ligado à energia. Então, se tem uma forma de vocês entenderem trabalho sem ser na, na seminêutica, né, que a gente fala, né, quando a gente está conceituando alguma coisa, vamos tentar entender ela de uma forma mais visual, instrumental, né? Então, você pode pegar aí uma caldeira, alguém sabe o que é uma caldeira, né? Uma caldeira a vapor. Então, você vai aquecer, né, aquela água que está dentro da caldeira e ela vai produzir vapor. Aquele vapor cheio de energia, se você canalizar ele e ele passar por aletas, né, de uma turbina, ele vai fazer essa turbina girar e essa turbina vai produzir trabalho. A mesma coisa acontece se você pensar numa usina hidrelétrica. Quando você tem ali uma, uma usina que é construída, né, com uma barragem, né, com a diferença de potencial, quando a gente fala de diferença de potencial, a diferença de altura, né, de potencial gravitacional, e aí ele vai utilizar essa diferença de potencial para gerar trabalho, no qual a água que está ali na parte de cima, ela está cheia de energia potencial gravitacional devido à gravidade. Então ela vai cair por dentro das turbinas e essa passagem dessa água, né, quanto maior for a queda d'água, mais rápida vai ser essa queda, essa corrente de água que vai passar pelas aletas das turbinas hidráulicas produzindo trabalho também. Então, a gente tem sempre que entender que trabalho ele é gerado por algum tipo de força, né? No caso, a força da água passando por aquelas aletas. Então, quanto mais forte for essa força, maior vai ser o trabalho. E aí a potência está intimamente ligada ao trabalho também, porque a potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo.
Então, quanto menor o tempo que você conseguir transferir trabalho ou produzir trabalho em um determinado dispositivo, maior é a potência daquele dispositivo. Lembra que a gente falou da questão do carro, né? Um carro esportivo que vai de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Então, esse carro é um carro extremamente potente, porque para ele ir de 0 a 100 km por hora, precisou de um torque enorme. Esse torque está relacionado ao trabalho, é quanto que o motor do carro entrega de força, né, de arranque para esse carro, para ele chegar nessa velocidade de 100 km por hora. E isso daí vai estar intimamente relacionado à potência quando a gente divide por esse valor em segundos. Então, quando a gente fala na física, né, a gente está falando de trabalho, está muito relacionado à força aplicada em um determinado objeto que provoca o deslocamento dele. Então, a gente já sabe que qualquer objeto que ele está em movimento, certo? A gente está aplicando uma força e essa força pode ser constante ou variável. Se essa força for constante, a gente sabe que esse móvel vai ficar nesse movimento e o movimento ele vai ter aí um trabalho gerado por esse movimento e esse deslocamento, certo? Então, sempre que você tiver aplicando força em algum, por exemplo, peguei o celular aqui agora, elevei o meu celular da minha mesa, né, até uma altura H, eu produzi trabalho sobre o celular, certo? Então, ou você pegou e subiu um lance de escadas, você está produzindo trabalho, você precisou consumir energia do seu corpo para gerar esse trabalho que o carregou do ponto A até o ponto B da escada. Então, é como se vocês pensassem assim, para eu sair de um ponto A e um ponto B, eu preciso me movimentar. Para eu me movimentar, eu preciso de uma força, certo? E quando essa força é gerada sobre mim, né, dependendo do deslocamento que eu fiz, eu tive um determinado trabalho, certo? Então, é basicamente isso aí. Então, como é que a gente exprime, né, matematicamente o trabalho para uma força constante? Através dessa fórmula aí. O trabalho é realizado pela força será W igual a módulo de F vezes módulo de D vezes cosseno de θ. Quem é F? F é a força constante aplicada sobre a partícula. Quem é D é o módulo do deslocamento da partícula. E θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, já anotem essa fórmula aí de trabalho, muito importante. E a gente vai ver alguns casos especiais daqui para frente, onde o trabalho é nulo e onde o trabalho ele tem valor máximo e valor mínimo. Anotaram aí? Beleza, vamos seguir. Tô achando pouca gente hoje na aula, 17 pessoas. A gente tem bastante gente nessa classe, mas tudo bem. Então, vamos assimilar aí, né? O trabalho é uma medida de energia mecânica transferida ou transformada através de uma força, certo? Quando a força é constante, podemos calcular o trabalho realizado pela força da seguinte maneira: W igual a F vezes D vezes cosseno de θ. E o trabalho é sempre uma grandeza escalar. E a unidade que define a grandeza escalar trabalho é Joule, certo? Então, sempre vamos lembrar disso aí, né? Joule é uma unidade que é a unidade, né, que define todos os tipos de energia, na verdade. Então, gente, sempre entender que se for uma força constante, eu posso utilizar essa fórmula. Se a força for variável, eu não posso utilizar essa fórmula. Eu vou ter que utilizar um outro método para descobrir o trabalho, que a gente vai ver lá na frente. Obviamente que se eu tiver, né, uma composição de forças, quando eu tiver várias forças sendo aplicadas no mesmo objeto, eu vou ter diversos tipos de trabalho. E para eu fazer o somatório, eu posso escolher duas formas. Eu posso calcular o trabalho de cada uma das forças e depois somar todos esses trabalhos, ou determinar a força resultante, que a gente já sabe fazer, que foi conteúdo das nossas aulas passadas, calcular a força resultante e depois substituir nessa fórmula aí, ó. Certo? Força resultante vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Beleza? Aí, galera, a gente tem algumas notas muito importantes em relação ao trabalho. Então, o trabalho, em algumas situações, a gente vai ter ele. A gente já sabe que o trabalho é uma grandeza escalar, né?
que é dada em Joule, e a gente vai ter algumas situações onde a gente pode ou não aplicar essa fórmula, W igual a FD cosseno de θ. Quando que a gente pode aplicar essa fórmula? Apenas se a minha força for constante. O que é uma força constante? É aquela força que não varia com o passar do tempo. Então, no tempo 0 segundo, é força lá de 10 newtons. No tempo 1 segundo, continua 10 newtons. No tempo 2 segundos, 10 newtons. No tempo 3 segundos, 10 newtons. Ela não vai variar, certo? Então, ela é uma função que a gente chama constante, uma função que não tem variação. O eixo y não vai variar para cima ou para baixo de acordo com a variação do eixo x. E outra coisa é que o trabalho ele pode ser tanto positivo quanto negativo, quanto nulo, né? Ele vai ser positivo. Quando que o trabalho vai ser positivo? Obviamente que a gente sabe que esse θ aqui, a gente sabe que cosseno de 0 grau, por exemplo, é 1. E cosseno de 180 graus é menos 1. A gente aprendeu isso lá em vetores, vimos um pouquinho lá de trigonometria. Então, a gente sabe que se eu tiver a minha força fazendo, desculpe, se eu tiver a minha força com a mesma direção e sentido, né, do meu deslocamento, eu vou ter isso aqui 0 grau. Se eu tiver a minha força com a mesma, com direção e sentido oposto, aí eu vou ter isso daqui menos 1, eu vou ter 180 graus, né, que com 180 graus é menos 1. O que vai me dizer o quê? Que o trabalho ele vai ser positivo ou negativo. Positivo quando? Positivo quando a força tiver a mesma orientação do deslocamento, do sentido de deslocamento. E negativo quando a minha força tiver a orientação oposta do sentido do movimento, certo? Simples e fácil de entender. Daí eu falei que o trabalho também pode ser nulo, né? Quando é que o trabalho é nulo? Vamos ver alguns casos onde o trabalho vai ser nulo. Obviamente que se eu não tiver força nenhuma sobre um objeto, ou se o somatório de todas as forças for igual a zero no objeto, né? Se a força for nula em cima daquele objeto, ele não vai se movimentar, a gente já sabe disso, ele vai estar em repouso. E se ele está em repouso, não há trabalho, certo? Quando a gente também tem um deslocamento nulo, obviamente, quando eu posso estar aplicando uma força ali, gente, isso acontece muito, né? Vamos supor que você foi na academia, pela primeira vez você foi na academia, você foi lá e tem um peso lá com 30 quilos de um lado, 30 quilos de outro, e você quer fazer uma rosca direta. Você tentou pegar ali, não conseguiu nem levantar do chão. Você está aplicando uma força, existe a força, mas não houve deslocamento nenhum para cima vertical, então não teve trabalho, você não produziu trabalho sobre aquele determinado objeto. Então, se não houve deslocamento, também não haverá trabalho, certo? E um outro caso onde o trabalho é nulo, também é bastante importante, é quando a gente tem perpendicularidade entre a orientação da minha força e a orientação do meu sentido. O que é perpendicularidade? É quando o vetor força e o vetor deslocamento, certo? Eles fazem 90 graus entre si. Então, se eu tiver uma situação dessa, o meu trabalho é nulo. Um exemplo de trabalho nulo é o trabalho da força-peso de um objeto que está sobre uma superfície. Então, se o objeto está sobre uma superfície, por exemplo, estou com um celular aqui, eu estou arrastando ele aqui, ó, na minha mesa. Ele está indo de um lado para outro, beleza. Essa força que eu estou aplicando para arrastar o meu celular está provocando trabalho nele. Então, eu tenho um trabalho dessa força que eu estou aplicando aqui, que está movimentando ele de forma horizontal. Mas esse meu celular ele tem um peso. A força-peso, ela está produzindo trabalho? Não, porque o meu celular não está se movimentando na vertical. Então, a força-peso, ela está fazendo 90 graus com o meu deslocamento. Sendo assim, o trabalho dessa força-peso, ela vai ser zero. A gente vai ver alguns casos aí, não se preocupem. Não tem problema, a gente vai ver uns casos aí onde a gente vai aplicar todos esses tipos de situações. Então, matematicamente é explicado por quê. Se faz 90 graus, né, o θ é 90 graus, quanto é o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus é zero. Você pega cosseno de 90 graus, que é zero, substituir na fórmula, vai zerar a fórmula toda. Então, o trabalho vai ser zero. Um caso muito específico que o livro de vocês não aborda é no movimento circular. No movimento circular, o trabalho é zero. Então, você tem lá um motociclista lá naquele globo da morte. Então, o trabalho ali provocado pela força centrípeta, né, que é aquela força que puxa a pessoa para dentro, para o centro, né, e a força centrífuga,
ambos esses trabalhos vão ser iguais a zero, porque tanto a força centrípeta quanto a força centrífuga, elas estão perpendiculares ao movimento. Aí, a gente já sabe que o trabalho vai ser nulo também nesses casos. Beleza? Então, esses casos são importantes, a parte teórica de início é muito interessante. Vamos ver agora aqui, eu queria que vocês participassem para a gente poder pôr em prática o que a gente aprendeu até agora, tá? Eu vou fazendo as perguntas e vocês vão respondendo, ó. Um bloco de peso de 10 newtons está em movimento sobre um plano horizontal, no sentido da esquerda para a direita. Na figura 3.2 estão representadas as forças que atuam no bloco. Para um deslocamento de 5 metros, calcule o trabalho que cada uma das forças realiza. Então, cada uma das forças você vai pegar e calcular o trabalho separadamente. Vamos começar. Eu vou perguntando para vocês, tá bom? A gente tem aqui 4 forças. A gente tem a força peso, a força normal, a força F1 e a força F2. Primeiro, qual é o trabalho da força peso? Hein, galera? É nulo, né? Por quê? Porque ela não exerce trabalho nesse sentido, já que ela está em cima de um plano. Mais ou menos. Só você responder que ela está fazendo 90 graus com o sentido do movimento, certo? Então, a força-peso, o trabalho é nulo, porque ela está fazendo 90 graus. Se você aplicar cosseno de 90 graus na fórmula, você vai ver que vai dar zero e vai zerar tudo. Então, força-peso é zero. E a força normal? A mesma coisa, né? Mesma coisa. Faz 90 graus com o sentido do movimento, então o trabalho vai ser zero. Então, WP é igual a WN, que é igual a zero. Então, essas daqui você já achou. Da força 1, da força F1, qual é o trabalho? Qual é o trabalho da força F1? Galera, vamos lá? Qual é o trabalho da força F1, gente? Pela fórmula. Professor, esse enunciado é um bloco de peso de 10 newtons ou 10 quilos? Hã? O enunciado aí é um bloco de peso de 10 newtons? De 10 newtons. O peso é dado em newtons, a massa que é dada em quilo. Tá certo. Tá certo. Eu quero saber qual é o trabalho aqui, gente, dessa força. Pelo amor de Deus, vamos lá. Acabamos de ver a fórmula. W. Vem cá, seria os próprios. Seria 2 newtons? Usa a fórmula, gente, de trabalho que eu acabei de mostrar, que eu pedi para vocês copiarem. 10 newtons, 10 newtons, ou 10 joules. 10 joules. Isso, menos 10 joules. Ah, é isso, porque o movimento está no sentido contrário. Eu ia falar agora. Esse 2. 180 que você falou que acaba deixando o trabalho negativo, seria, no caso, a mesma coisa que essa questão, né? Isso é o que eu estou fazendo aqui agora. Isso aqui está fazendo 180 graus. Se você vem aqui, ó, 60, 90, 180 graus. Aí você pega e faz W igual 2 vezes 5, 10. Não é isso? Vezes. Quanto é o cosseno de 180 graus? Menos 1. Menos 1. Pronto. Aí você já sabe que é menos 10. Menos 10 joules. Beleza. Professor, Oi. nesse caso, você considerou o deslocamento como 5, no caso de 5 metros. Mas assim, mas se o sentido do movimento ele é para a direita, por que eu considero ainda aí os 5 metros? Porque é justamente isso. A força que está para cá, ela também está influenciando desse deslocamento ser apenas 5 metros. Porque se não tivesse essa força, no mesmo instante, esse deslocamento seria maior. Então, ela está compreendendo, ela de 0 a 5, só que para essa força tá contrária, entendeu? Ela está influenciando nisso ser 5 metros. Se não existisse isso, ela não seria 5 metros, seria mais. Porque eu teria maior deslocamento em um mesmo espaço de tempo. Entendi, faz sentido mesmo. Olha. Então, a gente tem
Primeiro, WF1, né? A gente tem menos 10 joules. E aqui, quanto é WF2? 50, professor. 50 joules. Tem certeza? Que é W1. Não, na verdade, não, né? Que seria o cosseno de 60. Isso, Vezes 60. Vezes cosseno de 60. Eita. isso. Exatamente, aí. Aqui seria F vezes D vezes cosseno, né? Do ângulo. O ângulo é 60. Então, aqui daria F é 10 vezes a distância, que é 5, vezes 1 sobre 2, que é meio, né? Vou botar logo meio. Isso aqui daria 25, né? 5 Joule. Então, W2, 25 Joule. E qual seria o trabalho resultante, galera? Trabalho resultante? Alguém aí? Um menos o outro, né? Já que você tem um trabalho, né, Somar tudo, né? contrário ao sentido. WR, W resultante vai ser igual a somar tudo. WP mais WN mais W1 mais W2. Tem que somar tudo. Simples e fácil. Quanto é que dá isso? W resultante igual a... Quem é WP? 0. Quem é WN? 0. Quem é W1? Menos 10 joules. Quem é W2? 25. Então, a resposta fica WR igual a 15 joules. Concordam? Quem concorda? Quem discorda? Alguém discorda? Tudo bem, então, aí? Acredito que sim, né? Professor? Oi. Uma perguntinha, como foi que você achou esse tempo de 5 aí? Pode repetir, por favor? Só uma perguntinha, esse tempo de 5 que você botou aí, você achou quanto? Tempo. Onde é que você viu o tempo? A fórmula não tem tempo? Não, ainda não falei. Desculpa. Eu que viajei na matéria. Ah, Professor, oi. nessa parte onde tem o F1 aí, você achou 180. Tem como você explicar de novo como foi que você achou esse 180? No caso aqui, o senhor Sim. pega. Hã? Sim, tem. Ó, aqui, você sabe que esse ângulo aqui é o ângulo que a força que eu estou analisando faz com o sentido do deslocamento. O sentido do deslocamento é aqui, né? Sim. Você viu que no F2, o ângulo que faz é 60 graus. E no F1, quanto é? Aí você vem aqui, ó. 90 graus. Ah, entendi. 180 graus. Entendeu? Entendi. Obrigado. De bola, nada. Então é isso, galera. Aqui a gente vai ter. Isso aí. Nesse, Não tem, nesse caso aí, você desconsiderou a força de atrito, né? não tem força de atrito, né? Eles não falaram sobre força de atrito nem nada, entendeu? Nesse caso, não temos. Tá bom? Lembrando que a força de atrito, você tocou num ponto da força de atrito aí, interessante falar sobre a força de atrito. Que a força de atrito, ela sempre vai ser contrária ao sentido do movimento, concorda? Concordo. Então, sempre a força de atrito vai produzir trabalho negativo. Então, ela vai estar retirando energia do sistema. Beleza? Beleza. Está retirando energia do sistema. Aqui é igual Agora, Pode falar. nesse caso, se eu considerasse a força de atrito, eu consideraria para a força 1 e para a força 2, não é isso mesmo? Já que na força 1 eu considerei o mesmo
5 metros como deslocamento, então teria a força atrito também sendo aplicada nela. Sim, a força atrito é uma força independente, é a força do solo, né? Da interação do solo, da superfície com o corpo que está deslizando sobre ela. Mas a força de atrito você teria que calcular também o trabalho para essa força de atrito, porque você teria que saber qual é o valor da força de atrito, entendeu? Aí você ia pegar esse valor da força de atrito, multiplicar por 5 e multiplicar por 180 graus, neste caso. Beleza. Pronto, beleza. Sim. Professor, uma Oi, pergunta aqui, um pouco fora do contexto. pode perguntar. A força atrito teria alguma associação com o tamanho da peça? Teria alguma associação? Independente se fosse peso? Se a força de atrito. Pense aí um pouquinho, essa pergunta que você acabou de fazer. Vou deixar você pensar um pouquinho. Isso. Pronto. Por exemplo, se a gente tivesse uma peça de 5 centímetros, retangular, 5 centímetros no solo e, digamos, 10 centímetros de altura, com um peso de 200. E uma outra peça, agora no sentido invertido, 10 no solo e 5 de altura. Ela teria alguma diferença? Pela questão de a peça, a peça está no solo, o tamanho da peça está no solo, teria alguma diferença? Ou não? Isso. Só o peso já seria suficiente para ter essa resposta? Então, boa pergunta. Você tem força de atrito que é igual a normal vezes o coeficiente de atrito, que pode ser estático ou dinâmico. Então, não fala nada de área. Então, a força de atrito ela não está relacionada à área de contato da superfície com o objeto. Então, a força de atrito ela vai ser a mesma, certo? Não vai ter problema nenhum aí. A força de atrito ela vai ser a mesma. Você vai precisar de uma mesma força para deslocar o objeto, se ele tiver o mesmo peso, entendeu? Então, você tem um peso ali, ela está sobre uma mesma superfície, tem a mesma massa, está sobre a mesma superfície, e aí você vai ter que imprimir a mesma quantidade de força e nos dois tipos de situações que você falou aí para empurrar ele, para tirar ele da inércia. Certo. Outra pergunta. Então, acho que se caberia na questão de cisalhamento, não é isso? Aí faz diferença, mas aí já é uma questão que você está falando. Pronto. Não, tranquilo, só para associar a linha de raciocínio. É porque aí já envolve tensão, e aí tensão e você já sabe que é força dividido pela área. Aí a área já entra, né? Tranquilo, valeu, professor. Nada. Então, aí a gente tem aqui, né? Aqui a resolução que a gente já fez. Vou passar, né? Já fizemos a resolução 15 joules aqui, depois vocês dão uma olhada lá. Bem, vamos agora para os trabalhos das forças, né? Especiais que a gente estudou. Então, principalmente o trabalho da força peso, o trabalho da força elástica, que são duas forças importantes aí que a gente vai ver depois. Então, o trabalho da força peso ele é um trabalho especial. Por quê? Porque a gente já sabe que trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno de θ. Se é o trabalho da força peso, no lugar de F eu coloco P, para simbolizar força peso. E qual é a fórmula da força peso? M vezes G, não é isso? Massa vezes gravidade. E se eu estou falando de força peso, eu estou falando de uma determinada partícula que está sobre uma altura. Então, esse deslocamento aqui vai estar mais relacionado à altura. Então, eu vou ter mgh. E o cosseno de θ, aí que está interessante. Quando você tem um móvel que você está em queda livre, né? O deslocamento dessa partícula não é sempre igual à força-peso, porque a força-peso não é sempre para baixo, gente. O deslocamento do móvel em queda livre também não é sempre para baixo. Então, esse cosseno aqui, ele vai ser positivo ou negativo, dependendo se a peça vai estar caindo ou subindo. Se você estiver lançando ela para cima, vai dar cosseno de 180 graus, aí vai ser trabalho negativo. Se essa peça estiver caindo para baixo, aí vai ser cosseno de 0 grau, aí você vai ter trabalho positivo. Tá? Então, é bem simples, para vocês lembrarem que, por exemplo, num elevador que você tem toda aquela composição do elevador que tem uma determinada massa e vai ter um determinado peso, você usa um contrapeso para diminuir a quantidade de energia necessária que você vai ter que empregar para ele fazer as elevações, certo? Tanto as elevações quanto também as descidas, que
precisam ser controladas para parar em cada andar, certo? Mas eles utilizam esse contrapeso nos elevadores com o intuito disso aí, de contrapeso junto com estabilizadores e composição de corda, de polias, né, de cordas, para diminuir a quantidade de peso necessário no contrapeso para você fazer com que isso aí ajude a levantar. É aquela princípio básico, gente, que quando você tem ali, você está puxando em uma polia só, você tem que puxar com a força igual a força-peso. Se faz 2 polias, já diminui pela metade. 3 polias, vai diminuindo cada vez pela metade numa diminuição, tipo uma função logarítmica. Então, quanto maior a composição de polias, mais facilmente você só ergue, você eleva uma determinada massa. Então, a gente vai ver isso aí lá na frente depois. Uma coisa importante sobre o trabalho da força-peso, que vocês vão ter que botar na cabecinha de vocês, é que o trabalho da força-peso ele independe da trajetória. Inclusive, isso está lá em algumas atividades que vocês fazem no AVA. Então, você tem aqui, ó, você tem esse A aqui, né, e você tem a força-peso para baixo, você tem aqui um deslocamento para cá, mostrando aqui uma trajetória, etc. O que essa figura quer mostrar? Na primeira está mostrando, né, a fórmula aqui do trabalho da força-peso, que é mg vezes h. A gente já sabe dessa fórmula, a gente já sabe dessa, a gente já conhece já essa fórmula, que vai ser positiva se estiver caindo e negativa se estiver subindo. Eu acabei de falar isso, né? O trabalho vai ser positivo ou negativo. O que eu quero que vocês entendam dessa parte aqui, desse slide aqui, é que o trabalho da força-peso ele independe da trajetória. Se eu peguei, vamos supor, uma determinada bolinha, estou aqui no meu andar, aqui, abri a janela e deixei ela cair reta até o chão. E aí você foi para uma outra janela aqui, na mesma altura, e lançou ela obliquamente. E ela foi cair lá. O trabalho realizado pela força-peso, o trabalho, viu, gente, vai ser igual nesses dois casos. Porque, como vocês podem ver na fórmula, o trabalho... É sempre bom, gente, vocês sempre analisarem as fórmulas. O colega de vocês acabou de me perguntar algo que, se ele pegasse, lembrasse da fórmula de força de atrito, ele ia descobrir sozinho. Ele ia pegar ali e ver a fórmula de força de atrito e ia verificar que força de atrito é normal vezes o coeficiente de atrito, que depende de cada solo, né, de cada tipo de superfície. Então, não tem nada a ver com área. Então, a força de atrito está relacionada mais a normal e o coeficiente de atrito. Aqui é a mesma coisa. Olha para a fórmula aqui, ó. O trabalho da força-peso está relacionado com algum tipo de trajetória, de vetor, de componente? Não. É simplesmente a massa vezes a gravidade vezes a altura que aquele determinado objeto está. Certo? Então, ele vindo para cá, nesse tipo de trajetória, ou nesse tipo de trajetória, ou nesse tipo de trajetória, vai ser o mesmo trabalho da força-peso. Ele pode cair aqui no mais rápido, mais lento, com velocidade maior ou menor, mas a gente sabe que no final o trabalho vai ser o mesmo, certo? Isso vale para qualquer outra situação. Se elevar um determinado objeto fazendo zigue-zague, ou elevar um determinado objeto simplesmente de forma vertical, linear, vai dar o mesmo trabalho. Daí a gente também tem o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica, ele está relacionado com a força elástica e está voltado para molas ou para fios extensíveis que funcionem como mola, né, que obedeçam à chamada lei de Hooke. Então, se eu tenho esse tipo de situação, eu posso aplicar o trabalho da força elástica, que é WFEL igual a 1 sobre 2 vezes K vezes X ao quadrado. Quem é K? K é a constante elástica, vai depender da mola ou vai depender do tipo de material da mola, né? Da construção da mola. Cada mola vai ter o seu tipo de densidade e aí essa densidade vai influenciar nessa constante elástica. E o X é a deformação. Essa deformação da mola, ela pode ser uma compressão ou ela pode ser uma tração. A gente falou sobre isso lá quando a gente estava falando da força elástica. Você pode comprimir e pode esticar. Aí aqui vai uma pausa, quando a gente fala da força elástica, a gente está falando do trabalho da força elástica. Do trabalho da força elástica, a gente encontra a energia potencial elástica, né? A energia potencial elástica. Potencial está relacionado a algo que está guardado ali. Por exemplo, quando você comprime uma determinada mola, tentem fazer essa experiência depois. Vocês comprimem uma mola
e tenta prender ela totalmente comprimida. E aí coloca uma bola, uma bolinha de ping-pong, alguma coisa assim. E aí você tá com ela toda comprimida e a bolinha tá ali. Aquele seu sistema, ele tá parado. Mas, se eu perguntar para você uma coisa, naquele seu sistema parado ali, existe energia? Tem algum tipo de energia ali? Sim ou não? E qual tipo de energia tem? Existe uma energia ali? Sim ou não? Desse sistema que eu falei para vocês. Existe. Qual é a energia? Ah, o nome da energia eu não sei, não. Só sei que tem energia. Tem energia, porque você comprimiu a mola e você sabe que ela está presa ali, tem uma energia potencial. Lembra quando a gente fala de potência? Pô, esse garoto tem potencial. É uma coisa que está guardada, mas não foi utilizada. Então, essa energia potencial, ela está guardadinha ali. À medida que, quando você for ali e cortar o que está amarrando ela e impedindo ela voltar para a sua forma original, ela vai liberar toda aquela energia potencial que ela estava ali. Então, ela libera. Então, ela gera trabalho e esse trabalho vai fazer com que, a bola ela se movimente, ela saia de uma altura zero, que você estiver utilizando, né, como para uma altura H, certo? Então, ela vai, toda aquela energia potencial elástica, ela vai se transformar em um outro tipo de energia. Primeiro, ela se transforma em energia cinética, essa energia cinética vai fazer com que a bola vá chegar até uma altura H, e essa energia cinética vai se transformando em energia potencial gravitacional. É a mesma coisa, esse exemplo que eu dei da energia potencial elástica serve da mesma forma para energia potencial gravitacional. Por exemplo, você tem uma caixa d'água, certo? Ela está lá e você tem água presa ali naquela caixa d'água. Se você fizer um furo naquela caixa d'água, o que que acontece? Acontece alguma coisa. Vai cair água. E aquela corrente de água, ela produz trabalho. Então, tem que estar cheio de energia ali devido à gravidade. Se não existisse a gravidade, aí não existia a energia potencial gravitacional. Porque quando você furasse ali, a água não ia cair. Ela ia ficar ali normal, flutuando, igual quando acontece quando a gente está na gravidade zero. Então, ali não tem energia potencial gravitacional, porque não cai. Então, costumeiramente, os engenheiros utilizam esses tipos de energia, principalmente a gravitacional, para economizar energia, porque a gravidade está aí, é algo natural, e utilizar o peso a favor, né, em alguns processos fabris, é muito importante. Os exemplos básicos aí dentro da engenharia de produção é quando você tem que fazer transporte, né, de materiais semi-acabados ou acabados dentro de uma linha de produção. Então, você escolhe fazer um sistema, né, de transporte via esteiras, e essas esteiras estão inclinadas, justamente para aproveitar a força-peso, a gravidade. Porque aí ela vai escorregar, ao invés de você ter que ter uma esteira que vai utilizar a eletricidade, energia elétrica, para ela se movimentar e fazer com que aquele material vá de um ponto A para um ponto B. E aí, além disso aí, tem várias outras aplicações que, por exemplo, em silos, né, de cereais, também tem esse tipo de aplicação, para utilizar a própria gravidade para fazer com que os cereais corram de uma determinada estação para outra estação, e por aí vai. Então, a gente vai estudar um pouquinho melhor essas questões da energia potencial e dessas transformações que eu falei para você, que é o ponto, vamos dizer assim, mais importante, porque o tempo todo os engenheiros estão dentro das fábricas, dentro dos projetos, tentando aproveitar da melhor forma possível as energias, inclusive as energias dissipadas por atrito, né? Principalmente por atrito, né? Por energias dissipadas em reações químicas, da combustão, por exemplo, né? Então, o tempo todo eles estão tendo que utilizar essas energias que iriam para fora, para o meio externo, não seriam aproveitadas, para aproveitar para algum tipo de outro trabalho. Aí, então, um exemplo só de aplicação. Professor, Oi. esse 1/2, ele vem de onde da fórmula? Esse 1/2, ele vem da concepção de que você tem quando a mola não está deformada, ela pode ir para x0 ou x1, entendeu? Ela pode ir, desculpa, x0 ou x1, menos x ou mais x, certo? Então, tem essas duas opções. Então, sempre quando ela está na sua forma, é como se ela estivesse na média aritmética entre as deformações negativa e positiva, certo? Então, matematicamente é explicado dessa forma. Se você for pensar em força elástica vezes a força elástica é Kx, vezes o deslocamento, vezes o cosseno
do valor. Se você for aplicar tudo, você vai ver que você sempre vai ter um valor de cosseno de 1 sobre 2 também, justamente por causa dessa explicação que eu te dei. De ela ir só para um lado e para o outro. Não tem como ela fazer, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, ângulo, qualquer outro tipo de ângulo que não seja ou 180 graus ou 0 graus, certo? Ou 90 graus ou 270 graus na circunferência trigonométrica. Então, ela está na média aritmética ali de menos x e mais x. Então, é quando ela está normal, sem sua deformação. Se você comprime ela, ela vai para menos x. Se você estica ela, ela vai para mais x. De menos x para mais x, a metade, a média, é em x0, que é onde a gente tem a mola normal, sem nenhum tipo de energia. Certo? Então, basicamente isso aí. Daí você tem uma mola de constante elástica K 200 N por metro. Ela está comprimida de 50 centímetros com a energia elástica armazenada na mola nessas condições. Então, como eu falei para vocês, aí você tem energia armazenada, certo? E quando você tem uma energia liberada, quando você tem a energia armazenada, ela está dentro de você, você considera que isso é positivo. Quando você libera essa energia, que é uma energia liberada, você considera isso negativo. Mas a gente vai ver isso ainda, né, que é a conversão da energia, certo? Então, essa mola, ela comprimiu e ficou naquela situação que eu falei para vocês. Ela está ali totalmente comprimida, está cheia de energia nela. Quanto de energia ela tem? Vai depender de quais situações para você saber. Vai depender da constante elástica. Ah, professor, por isso então que se eu tiver uma mola com constante elástica muito alta, 500 newtons por metro, para eu comprimir ela vai ser difícil pra caramba, mas também se eu conseguir comprimir ela e colocar alguma coisa ali em cima dela, quando eu liberar ela, ela vai elevar isso daí de uma forma muito maior do que aquelas molas mais levezinhas, né, com a densidade menor, com certeza. Então, essa questão da mola, ela está muito ligada à capacidade de transferência de energia para o objeto. Então, quanto mais densa for o material que é feita a mola, maior capacidade de transferência de energia para o objeto. E, obviamente, que quanto mais você deformar, maior vai ser a capacidade de transferência também, né? Mais alto vai chegar a bolinha se a gente estiver utilizando esse tipo de analogia. Então, ele colocou aqui, substituiu 200, né? Substituiu 0,5, simplesmente substituição de fórmula, e achou 2,5 Joule. Certo? Simplesmente substituição de fórmula aí para achar. Lembrando que a unidade é sempre Joule, não confundir com Newton. Newton é unidade de força, certo? E Joule é unidade de energia. Bem, aí como eu falei para vocês, tem algumas situações onde a gente não consegue encontrar o trabalho da força, porque a força não é constante. E aí, professor, quando essa força é variável, como é que a gente faz para achar esse trabalho? A gente vai precisar aplicar o método dos gráficos. Como a gente sabe que cada gráfico de uma determinada força vai ser diferente para cada situação, aqui mesmo tem uma força, o gráfico é esse aqui. Como que a gente acha o trabalho? Calculando essa área aqui. Caso fosse necessário vocês calcularem essa área aqui, vocês teriam que utilizar a integral, que vocês peguem cálculo 2, que vocês ainda não estão pegando. Por isso que não vai ser cobrado para vocês cálculo de áreas desconhecidas. Isso aqui não é uma figura geométrica desconhecida, com uma área desconhecida? Como é que calcula, professor, a área de uma figura geométrica desconhecida? Com integral. Integral dessa função aqui, vamos supor que essa função seja x ao cubo mais 3x, integral de x ao cubo mais 3x de S1 até S2. Aí você faz a integral bonitinha, que é simples, vocês vão aprender em cálculo 2 lá, sem problema nenhum. E você calcula, aí você acha o trabalho. Mas, por enquanto, vocês não precisam se atentar tanto a isso, porque a gente vai estar trabalhando com figuras geométricas conhecidas, beleza? Como essas daqui. Opa, peraí, acabei saindo aqui. Só um segundo. Acabei saindo aqui. Então, assim, aí tem um outro tipo de situação para você saber se o trabalho é positivo ou o trabalho é negativo. Vamos supor que você tenha uma partícula aí, MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. A gente já sabe que essa partícula, o gráfico vai ser uma parábola, né? Então, a gente já sabe que enquanto ele estiver aqui, ó, a gente tem ele positivo. O trabalho vai ser positivo. E quando ele estiver aqui, o trabalho vai ser negativo. Aqui ele está
né, com uma força produzindo valores positivos, então é acelerado, ou seja, a força está a favor do deslocamento. Se a força está a favor do deslocamento, a gente já sabe que a aceleração é que o movimento é acelerado. E aqui eu tenho a força é negativa, significa que a força está contrária ao deslocamento, então o movimento é retardado. Aqui, por exemplo, pode ser que a partir desse momento o móvel começou a apertar o freio, certo? Ou a partir desse momento ele começou a entrar em alguma superfície que tinha atrito. Então aqui, para você saber qual é o trabalho resultante, o que você tem que fazer? Mais esse trabalho A2, sabendo que esse trabalho A2 é negativo, certo? Então, aqui em cima é um trabalho positivo, maior que zero, porque a força ela é positiva, e aqui é um trabalho menor que zero, porque a força é negativa. Para calcular o trabalho total, é W1 mais W2, que vai ser A1 menos A2. Isso aqui é muito importante, porque às vezes você tem uma composição de figuras geométricas, certo? E aí você vai ter que calcular. Professor, se fosse calcular a área disso aqui, também teria que aplicar a integral, né? Sim, com certeza, porque isso aqui é uma forma geométrica desconhecida. Você vai aplicar integral dessa função aqui de 0 a S1, mais integral dessa função aqui de S1 a S2. Mas, como eu falei para vocês, não precisa se preocupar ainda com a integral, porque vocês vão fazer tipos de questões assim, com gráficos, com áreas áreas de figuras geométricas conhecidas, bom? Então, um exemplo, ó. Uma partícula desloca-se sobre a ação de uma força resultante variável, ó, e a força é variável. Se a força é variável, eu já não posso aplicar o WFD cosseno. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aplicar aí o cálculo da área desse triângulo, né? Qual é o trabalho realizado pela força resultante entre a posição 0 metros e a posição final 3 metros? A primeira pergunta, né? Que figura geométrica é essa daí? Um triângulo. Qual é a fórmula da área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Pronto. Então, qual é aí, então, o trabalho? Nesse caso aí, professor, eu ia calcular a área desse primeiro triângulo aí que está dividido de 1, depois calcular a área de 1 até 3, são mais 2. Poderia calcular do triângulo inteiro, por que não? Se é um triângulo. Pode dar 15. Exatamente. É porque a partir de agora eu tô vendo triângulo retângulo em tudo que é lugar, professor. Ah, entendi. Legal. Beleza, mas a gente pode calcular total aqui, porque esse triângulo aqui é um triângulo e é base vezes altura dividido por 2, não tem problema. Então, calculando aí dá 15, como o colega de vocês falou. Só vai fazer, o trabalho pode ser medido pela área sob o gráfico, entre os pontos de 0 e 3 metros. Observe que a área em questão é a área de um triângulo, calculado como área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, o trabalho, nesse caso, dessa força que não é constante, né, uma força variável, vai ser 3 vezes 10, que é a base, que é 3 vezes a altura, que é 10, dividido por 2, que dá 15. Simples e fácil demais, como vocês podem ver aí. Dúvidas? Ou tá de boa? Vamos Tá de boa. Terceira unidade, se esse segundo bimestre for tudo assim, tá perfeito. Vai piorar. Não vai piorar, não. Vai ser de boa demais, tá tranquilo. Uhum. Podem acreditar no professor de vocês. Eu não minto. A gente vai, quando a gente chegar na parte legal, que é a parte de conversão de energia, a gente vai fazer umas questões muito interessantes. Aí vocês vão ver. Agora tem que aprender essas coisas logo para a gente precisar ficar voltando. Trabalho da força-peso, trabalho da força elástica, para não precisar ficar voltando toda hora. Quando a gente entrar no teorema da energia cinética, tem o teorema da energia potencial, o que é energia mecânica, que vocês vão ter que aprender bonitinho, que é o somatório de todas as energias. Aí vocês vão ter que aprender isso aí tudinho, porque vai cair isso aí em fenômenos de transporte, tô avisando, mecânica dos fluidos, vai cair tudo isso aí. Então, vamos entender agora o que é potência. Outra coisa que cai demais em tudo quanto é matéria daqui para frente que envolva física. Todas praticamente, certo? Então a gente vai entender aí o que é potência média e potência instantânea. A gente chegou a falar um pouquinho sobre potência, né? E a potência, ela está relacionada ao trabalho, diretamente. Então vamos botar aí a questão da mola, né? Que a gente botou a mola com a bolinha
Então, você tem duas molas. Elas estão ali juntas, uma das outras, e vão fazer a experiência de quem vai conseguir elevar ou chegar com a bola primeiro em uma determinada altura, certo? Então, a altura de 10 metros. Você tem a mola A e a mola B, elas são diferentes. E aí, para você determinar quem é a mola que tem a maior potência, que tem o maior potencial, você tem que fazer esse experimento para saber quem é a mola que vai, quando você soltar ela, ela vai elevar e vai chegar primeiro na marca de 10 metros. Aí você faz isso daí. É a mesma coisa, gente, de você pegar potência, ela pode ser utilizada em tudo quanto é canto que você vê. Por exemplo, nas Olimpíadas, tá? Você tem dois nadadores, eles pulam, tá? Ao mesmo tempo. Até eles chegarem lá do outro lado da borda da piscina, um vai chegar na frente do outro. Se eles chegarem iguais, eles vão ter desempenhado, pode ter desempenhado trabalhos diferentes, mas eles vão ter a mesma potência, porque eles chegaram no mesmo tempo, certo? Então, a potência daqueles caras é calculado nisso, quanto de trabalho em determinado espaço de tempo. Então, se eles estão produzindo o mesmo trabalho e um chegou num tempo menor, significa que ele teve uma potência maior, certo? Porque a potência vai ser a variação do trabalho dividido pela variação do tempo. A mesma coisa do carro. A gente tem até algumas nomenclaturas, como HP, né, que é horsepower, e que é muito utilizado, que advém, né, da Grécia Antiga e tal. Hoje em dia ainda é muito utilizado. Tem o CV também, que é cavalo vapor, que são utilizados baseados nessa questão da quantidade de cavalos que poderiam estar puxando. É uma aproximação, gente, porque na época tinha essas Olimpíadas, consideradas Olimpíadas, mas eram jogos, né, na época, que faziam essas competições, né? E o objeto, o dispositivo, né, vamos dizer assim, mecânico, responsável pela tração era o cavalo. Hoje a gente sabe que os dispositivos dentro de um automóvel é o motor, né, o powertrain. Naquela época era o cavalo mesmo. Então, quanto mais forte o cavalo, ou maior o número de cavalos você tivesse, você teria maior potência. Você chegaria você completaria assim, 100 metros de prova em um espaço de tempo menor. É o que acontece também nas provas, né, de corrida, né, rápida, de 100 metros, né, os 100 metros rasos, que o cara sai lá e sai na mesma posição, vão cobrir a mesma distância. Então, eles têm que desempenhar um trabalho muito alto, para ter uma potência muito alta, ou desempenhar um trabalho, o mesmo trabalho de todo mundo, só que num tempo menor, certo? Para você poder cobrir aquilo dali. Então, tem a potência média instantânea. A potência média a gente vai definir como a variação do trabalho sobre variação do tempo. Se quiser determinar aí, a gente sabe que a potência média ela vai estar relacionada à quantidade de trabalho que você está desempenhando em um determinado espaço de tempo. Então, potência média. Aí a gente também pode determinar, né, através da fórmula de trabalho, né, vocês podem ver aqui, ó, potência média igual a variação do trabalho é FD cosseno de θ, e aqui é ΔT. A gente sabe que se eu pegar D sobre ΔT, que é esse carinha aqui, ó, isso aqui dá velocidade, certo? Então, a gente também pode calcular a potência, substituindo esses dois termos por V, aqui vai ficar FV cosseno de θ, através dessa fórmula, que é a nossa potência instantânea, certo? Então, a gente pode ter a potência média aqui, com a variação disso aqui sobre isso aqui, assim como a gente pode, em um determinado deslocamento, sobre um determinado tempo, determinar a velocidade naquele momento e determinar qual é a potência para aquela determinada velocidade. Lembrando que essa velocidade vai variar, né, de tempo em tempo, e você tem uma potência depois. Então, você tem essas duas fórmulas, essa, ΔW sobre ΔT, e essa daqui, F vezes V vezes cosseno de θ. E a potência, professor, ela é dada em quê? A potência é dada em watts, que é joule por segundo. Então, qualquer coisa você pode calcular a potência, a verdade é essa. Porque a energia, ela não é só... A gente tem um bocado de energia, a gente tem várias energias. A gente tem energia térmica, energia elétrica, energia potencial gravitacional, energia cinética. Então, a gente tem diversos tipos de energia, que uma se converte
com a outra. Tem energia nuclear. Todas você pode dar em Joule, certo? E aí, esse tipo de energia, a gente pode converter ela, né, em diversos outros tipos de energia para produzir diversos tipos de trabalho que a gente queira. Como eu já dei o exemplo para vocês da caldeira. Exemplo para vocês da caldeira, a gente pega lá a caldeira, tem a fornalha, onde você vai queimar um determinado combustível, geralmente o GLP, ou algum carvão mineral ou vegetal, ou qualquer outro combustível derivado do petróleo. Você vai queimar esse combustível. Esse combustível vai ter uma energia química que vai ser liberada em forma de calor, luz e gases, né? E aí isso aí vai fazer com que a água líquida se transforme em vapor d'água, que vai estar cheio de energia cinética, porque as moléculas estão espaçadas. Isso aí vai ser canalizado para uma determinada turbina, e aí esse vapor altamente aquecido, superaquecido, vai fazer girar essas turbinas. E quando eles estão girando as turbinas, essa energia que o vapor está carregando, ela vai sendo convertida. Então, aquele vapor que estava cheio de energia, ele vai perdendo a energia dele, vai condensando e vai para um outro reservatório, onde ele vai voltar para uma bomba para retroalimentar o sistema, mas ele já deixou a parte de energia que ele carregou na turbina para girar aquelas aletas para gerar energia elétrica. Então, você sai de uma energia química da combustão para uma energia térmica do calor daquela combustão, para uma energia cinética do velocidade das partículas, para uma energia cinética de rotação, né, da energia mecânica do total da turbina, que está se transformando em uma energia elétrica. E aí essa energia elétrica ainda pode ser transformada em outros tipos de energia, ou pode se transformar novamente em uma energia térmica. Você pode pegar essa energia elétrica, plugar o seu ferro na tomada, e essa energia elétrica ela vai passar por diversos tipos de materiais ali ferrosos, vai provocar o efeito Joule, né, devido ao atrito, e vai gerar energia térmica para você passar a sua roupa. Então, você pode sair de uma coisa e chegar na outra, passando no ciclo e utilizando diversos dispositivos. A potência é muito importante, gente, quando a gente está construindo, quando a gente está projetando máquinas, projetando navios, motores, qualquer dispositivo mecânico, é muito importante a questão da potência. Quando você está construindo elevadores, você percebe que tem alguns elevadores que são mais rápidos que outros. Com certeza vocês devem perceber isso. Significa que se um elevador te leva de um andar, né, do térreo para o primeiro andar em 3 segundos e um leva em 5 segundos, significa que leva em 3 segundos ele tem uma potência maior, certo? Ou seja, ele consegue entregar mais trabalho, a energia ali está sendo convertida, né, e está tendo mais trabalho. Então, basicamente, isso aí. Professor, Oi. professor, todo tipo de trabalho vai gerar calor? Todo tipo de trabalho vai gerar calor? Não, por exemplo, não é o contrário. Na verdade, o calor que vai estar gerando trabalho, como eu falei da caldeira, eu pego ali, tem uma energia, ela vai gerar calor, luz e gases de combustão. Aquele calor que vai me gerar trabalho. O calor que você está falando é a energia térmica, correto? A energia térmica. Inclusive, a energia térmica é uma coisa até boa. A energia térmica, e vocês podem gravar aí na cachola de vocês, é o único tipo de energia que não consegue ser transformada totalmente em trabalho. Ela precisa ser transformada primeiro em um outro tipo de energia, que é como eu falei para vocês, a energia térmica por si só, ela não consegue produzir trabalho sozinho. Ela precisa de um outro tipo. Se aumentar a temperatura de alguma coisa, aumentar, ela não vai produzir trabalho. Agora, você aumentar a temperatura daquilo e aí as moléculas delas começarem a ganhar velocidade, que aí já é energia cinética, aí você consegue transferir isso para trabalho, certo? Que é o que acontece com todos os tipos de dispositivos que funcionam com turbinas. Tá? Se pressuriza, aumenta a pressão daquele fluido, para aquele fluido aumentar, ou você aumenta também a temperatura, para aumentar a velocidade das partículas, para que elas se choquem com muito mais energia cinética, e aí transforma essa energia cinética em energia elétrica, ou qualquer outro tipo de energia. Entendeu? É o contrário do que você falou aí. Entendi. Mas, respondendo para você, obviamente que quando você está produzindo trabalho, você tem uma energia dissipada, sim ou não? Porque a gente fala direto. Nem toda energia que chega para a gente não consegue pegar toda aquela energia e transformar em trabalho. É impossível.
A gente não consegue pegar, por exemplo, 200 mil joules de energia que chegou para a caldeira. Ela não consegue, eu não consigo pegar toda aquela energia que chegou, toda aquela energia que está no meu vapor, aqueles 200 mil joules que está no meu vapor, e passar isso aí tudo em forma de trabalho para a turbina. A turbina ter esse trabalho útil, não tem. É sempre uma pequena parcela, geralmente de 50% a 60%. Então, a outra parte se dissipou, principalmente na forma de calor, né, na forma de energia térmica, que é uma das coisas que a gente trabalha como engenheiros para diminuir cada vez mais as energias dissipadas dentro dos processos, por conta de vibrações, por conta de atrito, né? Então a gente já sabe que vocês vão estudar isso aí muito ainda lá na frente, quando você estiver estudando a parte de dispositivos, na parte de elétrica mesmo, tem muita preocupação em relação a isso, de você ter o mínimo de perda possível na transmissão, na geração distribuição da energia elétrica, porque a gente sabe que existem essas perdas, por isso os tipos certos de materiais a serem utilizados, tanto na transmissão quanto no isolamento, quanto na recepção, quanto na distribuição, todos os tipos de materiais eles são empregados ali de forma que seja mínima a perda de energia, porque tudo é dinheiro, né? Você gera uma quantidade de energia, mas essa energia, quando chega aqui, não chega nem um terço dela, então você perdeu bastante dinheiro. Então, você quer que chegue a maior quantidade possível daquela parcela de energia que você gerou. Daí a gente tem também a unidade que é utilizada para determinar. A gente já sabe que a unidade utilizada para potência é watts, né? Que é joule por segundo. Watts é joule por segundo. Só que tem costumeiramente a gente pegou o hábito, né? Principalmente quem tem o hábito de pegar uma conta de luz e olhar, né? Aí você vê lá, quilowatts vezes hora. Aí você pensa que aquilo ali é uma medida de potência, e na verdade não é. Quilowatts hora é uma medida de energia consumida em uma hora, certo? Então, quilowatts hora não é potência. Botem isso na cabeça de vocês. Quilowatts hora é uma medida de energia ou trabalho. Trabalho e energia são sinônimos, gente. E aí o livro de vocês comprova isso, mostrando aqui, ó. 1 kWh. O que é 1 kWh? Quilo é 10 a terceira, né? Então significa que é 1000. 1000 watts. 1000 watts vezes uma hora. Ok. Watts é o que, gente? Watts é joule por segundo, a gente acabou de falar. Então, no lugar de joule aqui, ou de watts, eu vou botar joule por segundo. Quanto é uma hora? 3.600 segundos. A gente viu isso lá na nossa aula 1 de física, onde a gente está aprendendo conversão de unidades. E aí a gente pega aqui e faz 1000, né? Joules por segundo vezes 3.600 segundos, que é o que tem em uma hora. Aí você vai cortar aqui, ó, segundo com segundo e multiplicar isso daqui por isso aqui. Se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros, bota uma vírgula para cá, 6 zeros. Aí eu vou ficar com 3,6 vezes 10 a sexta joule, porque eu cortei esse segundo com esse segundo. Provando, por A mais B, que na verdade quilowatt-hora não é uma medida de potência, e sim uma medida de energia, porque ele é dado em joule. Ou seja, quando você pega lá na sua conta de luz, você vê lá, consumo 0,3 kWh. Então, ele está te dizendo ali quanto de energia você consumiu. Certo? Simplesmente isso daí. Não está dizendo qual foi a potência, porque não tem... Se vocês forem pensar direitinho, não tem nem sentido. A Coelba está te informando a potência. Não tem sentido. Agora, se você pegar um determinado dispositivo, você vai ver lá as potências, que é dados em watts ou quilowatts. Né? Geralmente, eletrodomésticos é dado em watts, né? 57 watts de potência, 128 watts de potência, né? Então, isso daí significa que podemos dizer na linguagem formal quão forte é aquilo dali, né? No seu propósito. Se está ali dentro de uma... Se a informação está dentro de um sistema, de um mini system, né? De um sistema de som, ele está dizendo quanto que ele entrega de energia sonora para você, né? Então, ele está te dizendo ali, em tantos segundos, quanto ele entrega de energia sonora. Está dizendo quão forte ele é. Se está num equipamento de um ventilador, por exemplo, ele vai dizer quão rápido gira aquele ventilador num determinado espaço de tempo, é a potência dele, certo? Se está num carro, também tem no carro, você vai ver ali que é quanto que ele varia a sua velocidade em um determinado espaço de tempo, né? Quanto trabalho daquele trabalho gerado pelo motor, né? Em um determinado espaço de tempo. Isso aí é potência também, certo? Então, se acostumem que
potência, vocês vão ver isso muito em dispositivos. Os dispositivos vendidos comercialmente, todos eles vêm lá com a sua informação escrita lá da potência, né? Se for um dispositivo, né, rotativo, se for um dispositivo mecânico, vai vir lá com... O próprio elevador também tem as especificações dele de potência. Por aí vai. Agora eu queria que vocês fizessem, eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem essa questão e essa questão, certo? 5 minutinhos para essa e 3 minutinhos para essa que é pestinha, tá? Vocês já me dão um resultado. 5 minutinhos aí, galera. Joguem duro. Pensem, viu? Pensem antes de... Vou pegar uma água aqui. Qualquer coisa eu estou por aqui, viu? Se tiver alguma dúvida. Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida, porque assim, eu entendi o que a questão pede, né? Na questão de deslocamento aí, só que quando ele me apresenta a equação horária do espaço, que seria o meu deslocamento, eu aplicando na fórmula de potência, o que eu faria com o tempo que eu não sei. Peraí. Potência, onde é que você viu potência? Só para eu entender. Não, pelo que eu entendi, na parte do deslocamento, que seria o D, não é? Eu só Uhum. precisaria colocar o que ele me deu como trajetória, que seria o S igual a 10 mais 3. Só que é essa parte aí que ele coloca vezes T mais 1 vezes T ao quadrado, que eu me perdi um pouquinho aqui agora. Fui empolgado, mas me perdi. Tá, beleza. O que ele tá te primeiro você tem que entender o que ele está te pedindo. Sempre leia o enunciado todo para entender o que ele está te pedindo. Aí a partir daí que você começa a resolver a questão. O que está te pedindo? O trabalho. Beleza. Como é que a gente calcula trabalho? Trabalho peso vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, né? Já que no caso a gente está em uma trajetória retilínea. Não, não é peso. O trabalho é FD cosseno do ângulo, não é isso? Tá na trajetória retilínea. A gente tá falando, por enquanto, tá falando de peso Sim, aí. verdade. Beleza. Professor, repete, eu entendi o que você falou? O trabalho, a gente acabou de ver na aula de hoje. Eu sei. É que você falou muito rápido, eu não entendi. Trabalho igual a F vezes D vezes cosseno de θ. Não é isso? Entendi, é isso mesmo. Só é substituir. Tem que achar, tem que achar o que aí, gente? Tem que achar a força, né? Professor, o resultado disso daí dá 400, professor? Sim. Acho que é 400. Ou é 400 ou 800. Tem que ver aqui. O que vocês têm que fazer é achar a força, né, gente? Professor, deixa eu explicar meu raciocínio aí para ver se tá certo.
Pode falar. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento, correto? Uhum. E a Força, força. força é igual a massa vezes aceleração. A gente tem a massa de 20 quilos. A aceleração a gente pode tirar, que é 1 pela força, pela equação horária aí. Aí, aí você errou. A aceleração não é 1. É aí que o aluno erra. Então foi aí que eu A errei. seleção é 2. Muito bem. Por quê? Porque ele cortou a. Essa questão tá na prova, não tá na prova? Tava. Parecidíssimo. Tá na prova. Só que não tá. Vai dar 2 porque ele cortou o vídeo por 2 lá, vai pra 40. Isso. Então aqui, na verdade, é 2, porque aqui tem um 2, né? Na fórmula. A fórmula original não é AT ao quadrado sobre 2? Então Isso. aí você tem que fazer A sobre 2 igual a 1, que vai dar A igual a 2. Então você errou aí só. Então eu errei aí. O resto, o raciocínio, eu entendi. Valeu, professor. Bola. Então dá 40 newtons a força. Então a força é massa vezes aceleração, 20 que é a massa, que é sempre em quilo, a aceleração que é 2 metros por segundo ao quadrado e o valor dá em newton, 40 newtons. Aí só é substituição de fórmula. A força é 40 vezes deslocamento 20 vezes... Aqui vai ser quanto? Cosseno de 0 grau? 1, né? Cosseno de 0 grau, 1. Por que é 0 grau? Porque eu estou considerando que esse movimento é acelerado, porque a minha aceleração é positiva, sim ou não? Se a aceleração é positiva, eu estou no movimento acelerado, a minha força e meu deslocamento estão no mesmo sentido. Certo? Isso é importante também. Então, se isso aqui fosse negativo, galera, significa que eu estaria com aceleração negativa, então o trabalho realizado pela força ele seria negativo, tá bom? Mas como aqui a minha aceleração é positiva, tá aqui, ó, mais, achei uma aceleração mais 2 metros por segundo ao quadrado, então o meu trabalho também vai ser positivo, 800 joules. 800 joules. Certinho aí? Professor, é que minha internet ficou ruim. É porque multiplica por 2 mesmo aí. Tem como. A aceleração. A gente precisa encontrar a força, beleza? Para encontrar a força, a gente precisa de massa e da aceleração. A massa está dada, 20 kg. E a aceleração você descobre olhando para essa função horária da posição. O colega de vocês disse que aqui a aceleração seria 1. Mas eu lembrei para vocês que aqui, ó, a fórmula é SO mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Então, é como se tivesse um 2 aqui. Então, você tem que fazer A sobre 2 igual a 1 para achar a aceleração. Aí você vai achar a aceleração A igual a 2. Então, na verdade, isso aqui, a aceleração é 2. Apesar de ter 1 aqui, é porque já foi dividido. Era como se tivesse aqui 2t ao quadrado dividido por 2. Aí a aceleração é 2. Entendeu? Tem que lembrar da equação. Entendeu? Entendi. Obrigado. Beleza. Pronto. Aí vamos para essa daqui. Essa aqui vamos fazer junto. Vou perguntando, vocês respondem, tá bom? Analise as afirmações a seguir, né? E determine quais são as afirmações verdadeiras. A afirmação 1 aí. O trabalho é uma grandeza vetorial que quantifica a energia mecânica. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Falso. Não é só mecânica, é toda. Se eu não me engano, você falou que era um joule, que era uma grandeza. Não. Vocês erraram em tudo aí. A justificativa tá errada das duas aí, das duas pessoas que falaram. Não, a resposta é que ela é falsa. Agora, por que ela é falsa? O trabalho é uma grandeza vetorial, gente? É a força vetorial, trabalho vetorial, não. Não. Grandeza escalar. Trabalho é uma grandeza escalar. A gente só precisa do valor dela, não precisa de módulo, nem. Ou, desculpa, não precisa de direção nem de sentido. Então, o falha está aqui, ó. É uma grandeza escalar, que quantifica a energia mecânica, tá certo, mas não é uma grandeza vetorial. A energia mecânica, vocês vão entender que são todas as energias. É o somatório das energias. Energia mecânica é energia cinética, mais energia potência gravitacional, mas todos os tipos de energia que estiverem envolvidos. Certo?
É tudo que faz movimentar. Quando você estuda mecânica, mecânica está relacionada aqui, movimento. Pode procurar no dicionário o nome que se referencia à mecânica, certo? É algo que está relacionado a movimento. Então, o erro está aqui, ó. Não é vetorial, é escalar. A segunda, o trabalho pode ser positivo ou negativo, dependendo se a força possui o mesmo sentido ou o sentido oposto ao movimento do corpo. Verdadeiro ou falso? Verdade- Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Verdadeiro, tá certo. Trabalho Até- negativo? Você pode ter trabalho positivo ou negativo. A gente acabou de ver isso, gente. No esquema do plano cartesiano. A gente viu, ó. A gente viu aqui, ó. Isso aqui mesmo é um trabalho negativo, que é a força negativa. Eu não entendi como é negativo, eu entendi como se estivesse acelerando. Aqui o trabalho é negativo também, ó. Quando é que o trabalho é negativo? A força, ela está contrária ao sentido do movimento. Então, o trabalho dessa força é negativo, menos 10 joules. Tá vendo? O trabalho realizado por essa força, ele tem que ser negativo. Por quê? Porque ele está contribuindo negativamente para o movimento do móvel. Então, somatório de energia mecânica total, isso daqui vai estar retirando a energia mecânica. É que nem a força de atrito. Eu falei para vocês, inclusive, que sempre o trabalho da força de atrito vai ser negativo. Lembra que eu falei? Uhum. Pronto. Então tá certo. E a terceira, se houver força, porém não houver deslocamento, o trabalho é nulo. Verdadeiro ou falso? Falso. Seria falso. Verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. É falso por quê? Quem falou que é falso e diga o porquê. Não, não, é verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro, né? É verdadeiro. É. Pronto. Então é verdadeiro. Porque o trabalho é negativo, então ele então seria não teria força suficiente para fazer com que o gesto andasse. Foi o exemplo que eu dei de você chegar na academia, tem um peso lá de 60 quilos no chão, você tá ali botando toda a sua força que você tem, mas ele não se move. Então o trabalho é nulo. Você não, para você ficar forte, criar músculo, você precisa do trabalho, precisa trabalhar. Aí você não consegue elevar, né? Sai de uma posição menor de altura para uma posição maior, você não está conseguindo elevar, fazer as elevações, então você não está conseguindo fazer o trabalho. Então você pode aplicar a força que for, se não conseguir deslocar, o trabalho é nulo. Matematicamente também falando, né, professor? Que se um dos dois for nulo, vai multiplicar por zero, vai dar zero de qualquer jeito. Perfeitamente, matematicamente falando, já acertou aí, já que é uma multiplicação entre dois vetores, né, força e deslocamento, são duas grandezas vetoriais, se eu multiplicar um vetor por zero, vai dar zero, certo? Assim como um escalar também por zero vai dar zero. Perfeito. E a 4, a força-peso realiza trabalho positivo na subida e trabalho negativo na descida de um corpo. Verdadeiro ou falso? Falso. É ao contrário. Ao contrário. Muito bem. Se eu estou lançando um determinado projétil para cima, ele está contra a força-peso. Então, o deslocamento dele está para cima, mas a força está para baixo. Então, ele está fazendo o quê? 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho vai ser negativo quando eu jogo para cima. Já quando ele está para... quando eu estou jogando para cima, se eu estou jogando para cima, ele vai fazer 180 graus. Se a força está para baixo. Força para baixo, trabalho para cima. Meia circunferência, 180 graus. Entendi agora. E se ele estiver para baixo, vai fazer 0 grau, porque aí o deslocamento vai estar para baixo e também a força vai estar para baixo. A orientação vai ser aí um ângulo de 0 grau, que é 1, então vai ser positivo. Então, positivo na descida, negativo na subida. Qual é a resposta? 2 e 3. 2 e 3, pronto. Letra B. Beleza. Então, galera, façam, já sabem que para a avaliação parcial eu vou cobrar também as atividades virtuais e do Faça Valer a Pena, as duas, tá? As atividades virtuais e o Faça Valer a Pena da unidade 3 só, vai ser a parcial, tá bom? Quem já tiver feito, que eu já vi até gente que já fez já a sessão 1, 2 e 3 da unidade. Ótimo. Faz a valer a pena da unidade 3 toda, né? Também, para mandar, além das atividades virtuais do portal, ok?
Você Da quer até quando, professor? Vocês vão ter que entregar aí até o último dia de aula, até a última quarta aula, que é daqui a uma semana certinho. Ou um mês, tá bom? Daqui, ó, 21, 28, vocês têm hoje, ó, 21. Vocês já fazem a sessão 1 de hoje, da unidade 3, e já faz a do portal também. 28, já faz também a sessão 2 do livro e da atividade virtual. E no 4, mesma coisa. Sessão 3, dia 11 de novembro, termina aí no dia 11, você já tem que, até o dia 14, você já tem que entregar isso aí tudo. Peraí, Então, professor, peraí. Recapitula aí, porque foi muita informação de uma vez só. vou facilitar. Até o dia 15, que é um domingo, que eu sempre gosto de botar domingo, porque a galera usa o final de semana. Até o dia 15 eu quero tudo isso pronto, da unidade 3, tanto faça valer a pena, 15 do? 15 de novembro. Tá. Tanto faça valer a pena, quanto as atividades do portal. Ok? Tudo pronto até o dia 15. A do portal é toda a unidade 3? É, toda a unidade 3. No caso do portal seria o AVA, né? Isso. O nosso famigerado AVA. A pena vai estar onde? No livro? Então, se ele pegar, né? Eu passei o livro para vocês, gente. Não passei, não? Passou. Então, quem chegou depois, pede no grupo que a galera manda. Sem neura. Por hoje é só? Por hoje é só. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre cada uma dessas energias. Aí a aula vai ser um pouquinho mais longa, porque a gente vai ter vários casos. Por hoje foi só apresentar para vocês trabalho e potência, para vocês entenderem direitinho, certo? Se tiver alguma dificuldade no desenvolvimento das atividades, podem me consultar, que assim que eu tiver tempo eu respondo. Tá bom? Professor, você tá lançando as aulas gravadas ainda no YouTube? Tô lançando. Vou lançar todas aí esse final de semana. Vou começar agora, né? A partir de agora, essa daí é a primeira do segundo bimestre. Vou lançar. Obrigado, professor. Tá me ajudando muito lá. Ótimo. Que bom. Valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Vou encerrar a gravação aqui. Um bom descanso para todo mundo. Boa noite.